pessoal, eu sou a Thaís, meu nome é Thaís White e o meu sinal é esse. Então, eu estou aqui pela Associação de Surdos de Minas Gerais e eu sou instrutora de Libras. Eu vim aqui hoje publicar um vídeo que é o primeiro de muitos que nós publicaremos a partir de agora. Nós estaremos publicando vídeos semanalmente e espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante. Os assuntos do vídeo serão coisas, acontecimentos que envolvem os surdos. Então, esse vídeo, o assunto é sobre a minha vida. E o que vocês acham? Eu sou surda, ouvinte? Eu sou surda, gente. E hoje irei contar a minha história. A minha família é toda de ouvinte. Eu sou a única surda da família. Quando eu tinha aproximadamente uns 2 anos de idade, minha família viajou para o estado do Paraná, na cidade de Paranavaí. Nós fomos lá de férias visitar a minha avó. Foi a minha família toda, meus pais e meus irmãos. Nós ficamos lá por um período de férias. Eu ainda era criança, eu era bebê. E aí, um certo dia, eu estava dormindo, eu ainda tinha 2 anos de idade. E o povo da casa, na faxina, cuidando da casa, de repente, uma pilha de objetos caiu no chão, fez um maior estrondo. E a minha avó percebeu que eu, enquanto dormia, nem mexi, eu continuei dormindo. Minha avó viu aquilo e achou muito estranho. Como assim? Com esse barulho todo, ela nem acordou? Minha avó esperou os meus pais, chamou meu pai e minha mãe e explicou para eles a situação. O que aconteceu com ela? Fez um maior barulho, todos nós assustamos e ela não acordou. Ela nem assustou. Isso é muito estranho. E a minha avó orientou: olha, acho melhor vocês levá-la ao médico, para o médico avaliar. E assim foi. Minha família foi para São Paulo. Exatamente, gente, foi para São Paulo fazer o meu exame. E o médico constatou, realmente, ela é surda. E aí foram ver como se deu a minha surdez. Foi quando lembraram que no meu nascimento, gente, eu nasci de 8 meses. Sim, eu nasci de 8 meses. Minha mãe estava grávida de mim. Até o momento era tudo normal, mas na hora do parto teve falta de oxigênio. Eu tive um período sem oxigênio e foi quando eu nasci e foi quando teve a surdez. E aí o médico orientou: olha, é melhor levar lá um fono, ter um tratamento com fonoaudiólogo, pedagogo e outros profissionais. Então a minha família voltou para o estado do Acre. E aí a minha mãe foi procurar uma escola para mim. Os meus pais sempre foram muito esforçados. Nessa época eu tinha 5 anos de idade. Me levaram para uma escola especial para que eu pudesse ser oralizada. E aí eu fazia tratamento com fono. E assim foi a minha infância. Ainda não tinha Libras. Minha família não sabia Libras. Meus pais faziam o melhor por mim. E assim eram as estratégias da época. O fono, o pedagogo, tudo para que eu pudesse aprender a falar, a oralizar. E a minha mãe, na busca, para que eu tivesse um melhor tratamento, isso, gente, foi no período da década de 90 a 95.
era muito diferente de hoje. Não tinha legislação, alguma lei que pudesse oficializar a língua de sinais. Então, tudo era através da oralização. E eu usava muitas estratégias, corporal, eu criava gestos. Por exemplo, sinal de água, o sinal é assim, mas não tinha Libras, não tinha língua de sinais oficial. Então, a gente criava muitas estratégias. Então, eu mais ou menos com 5 anos de idade, na escola eu tinha o meu jeito de se comunicar. Eu criava minhas formas de comunicar com meus coleguinhas nas brincadeiras. Mas aos meus 5 anos de idade, aproximadamente, a minha mãe foi no encontro em que havia surdos. Foi quando ela teve o primeiro contato com a comunidade surda. Foi maravilhoso para ela. Isso foi lá em Curitiba. Veio um professor lá de Curitiba e aí ele começou a explicar para a comunidade como que era a vida do surdo, o que era importante para nós, a importância da nossa identidade, da língua de sinais, do contato com outros surdos. Foi quando minha mãe entendeu o nosso mundo. E aí tudo mudou. A comunicação ainda não era das melhores, esse processo também não foi fácil, foi muita mudança, porque como eu disse, não tinha Libras. Nessa época não tinha. Então minha mãe, com pouco conhecimento que ela tinha, ela foi criando forma de se comunicar comigo, estratégias, e assim foi indo a minha infância. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, foi quando eu fui na associação. Gente, foi bom demais, foi maravilhoso. Lá tinha vários eventos para os surdos, tinha jogos, esportes, brincadeiras. Eu tinha 9 anos, foi quando eu entendi a minha identidade e me aceitei. Ali com os outros surdos, né, nos vários eventos que tinha ali na associação, foi maravilhoso, eu fiquei maravilhada com a língua de sinais. Eu ainda usava bimodal, eu falava por gestos e falava oralizando, mas quando eu entendi que a minha identidade era ser surda, isso foi uma mudança na minha vida. Ali na associação não tinha imposição, não tinha obrigação de qual língua você deveria falar. Era a sua liberdade. E eu entendi, eu sou livre, eu sou surda. Foi quando eu entendi que a minha língua era a língua de sinais. Por exemplo, a gente não tem que obrigar uma pessoa a falar uma determinada língua. Ela tem a sua primeira língua, a língua que ela nasce, do lugar onde ela nasce. É sua natural. E foi quando eu entendi. Os ouvintes falam português porque eles ouvem, mas eu sou surda, eu falo língua de sinais. E aí também foi quando minha mãe entendeu todo esse processo. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Então, por eu entender que meus irmãos eram ouvintes, eu comecei a incentivá-los, a ensiná-los a Libras. E eles foram aprendendo. E aí, ele tem a língua dele, que é o português. A minha é a Libras, mas nós nos comunicamos perfeitamente. E o tempo foi passando. Hoje eu tenho 2 filhas surdas. Vocês devem pensar, né? Mas como assim? Como assim surda? Calma que eu vou explicar para vocês. Lembra, a minha família é toda ouvinte. Nós não temos uma comunicação perfeita em língua de sinais, mas nós nos comunicamos. Já as minhas 2 filhas nasceram surdas e a comunicação com elas é totalmente diferente de como foi na minha família. As minhas filhas nasceram surdas porque os pais dela é surdo. O pai das minhas filhas é surdo. O pai das minhas filhas é natural do Rio. É uma família toda com uma árvore genealógica com muitos surdos. E por isso elas nasceram surdas. Eu, surda, tenho uma comunicação totalmente diferente com as minhas filhas, porque eu conheço essa história, eu sei como trabalhar isso.
Quando elas estavam ainda na minha barriga, eu estava grávida delas, eu não tinha preocupação se era surda, se era ouvinte. Eu sabia que o que viesse seria um presente de Deus. E assim, quando nasceram surda, foi maravilhoso. Eu entendi que era o meu presente. Então, hoje eu não tenho com elas a obrigação de ensiná-lo português, ensiná-las o português escrito. Não. Hoje eu ensino e acompanho o crescimento delas. Eu sei que o ouvinte, ele fala porque ele tem todo um ambiente preparado para isso. E eu sei que as minhas filhas surdas também têm, elas têm um visual, então eu trabalho isso com elas. Elas são visuais, elas vão perceber o mundo através da visão. A linguagem delas será estruturada através da visão, e é isso que eu trabalho nelas. As duas se relacionam muito bem, elas têm uma família que a apoia, eu estou aqui ajudando elas. E eu sou surda e posso trabalhar isso com elas. As pessoas pensam, mas como? Ela é surda, como que ela vai ensinar para as filhas o português? Mas, gente, é totalmente possível isso. A gente trabalha com português, com surdos, de várias formas. E hoje nós temos várias formas de ajudar. Nós temos associações, como aqui a Associação de Surdos de Minas Gerais, que é totalmente aberta, tem vários profissionais, fonos, pedagogos, todos preparados para trabalhar com uma criança surda. E é isso que nós trabalhamos com eles. Nós ensinamos passo a passo o português, para que eles possam ter um bom desenvolvimento na língua portuguesa. Às vezes, alguns pais ouvintes e outros surdos podem ficar preocupados como ensinarão seus filhos. Mas calma. No início, os pais ouvintes podem ter preocupação, mas você aprendendo a língua de sinais com seu esforço, com seu desejo do melhor para o seu filho, você pode alcançar um bom resultado. Da mesma forma do surdo. Um pai surdo que tem um filho surdo pode se preocupar no ensino da língua portuguesa, mas tudo é possível. As duas abordagens são totalmente diferentes, mas é possível sim. As crianças surdas, filhas de pais ouvintes, os surdos, é totalmente possível elas estarem nesse mundo. Nós temos várias formas de interagirem. Nós temos a língua de sinais, o português, o mundo teatral. Muitas vezes o ouvinte trabalha muito com o texto, já o surdo, ele sabe do que é melhor para a criança surda e aí utiliza outras estratégias. Nós precisamos entender o que é melhor para essa criança. Por exemplo, uma criança surda, ao entrar na escola, ela vai ter o acompanhamento do intérprete em qualquer lugar que ela for, ao médico, qualquer lugar da sociedade, ela tem direito ao intérprete. Vocês perceberam como é possível a vida do surdo? Nós estamos vendo que o mundo está mudando e as próximas gerações dependem das nossas ações de hoje. Então, para quem já me conhece ou é surdo, talvez esse vídeo não seja tão interessante. Mas se você é ouvinte e tem um filho surdo, vai ajudar tanto você quanto ele. É muito importante que a criança surda tenha acompanhamento de profissionais especializados para ajudá-lo no desenvolvimento da linguagem e da alfabetização. Por exemplo, a fonoaudióloga e o pedagogo. Eu tive a sorte de ter pais que se preocuparam com a minha educação. Vocês viram que eles me levaram para uma escola para que eu fosse oralizada. Não era legal. Eu tinha dificuldades, mas eles ainda não conheciam a Libras. Na época, nossa língua não era tão conhecida como hoje. Não havia leis da Libras.
Depois que a minha mãe conheceu a Libras e começou a conhecer a cultura surda, ela entendeu o quanto era importante para mim eu poder conviver com outros surdos e aprender a minha língua. Por isso, pais, se vocês têm um filho surdo, não tenham medo. Seus filhos são capazes de fazer tudo o que qualquer outra criança faz. Mas do jeito dela. Ela vai estudar, praticar esportes, participar de eventos sociais, culturais. Ela vai interagir com todo mundo. A socialização é muito importante na vida de qualquer pessoa, mas nós surdos normalmente somos excluídos de eventos sociais. Por isso, existem muitas associações de surdos, como a ASMG, que foi criada há 65 anos para que os surdos pudessem ter um local para confraternizar com os amigos e se divertirem. Por isso também é muito importante que vocês, pais e outros membros da família, aprendam a língua de sinais para se comunicar com seus filhos e parentes surdos. É muito importante para nós participarmos de reuniões familiares, sem nos sentirmos deixados de lado. É importante também ensinar o português para o surdo. Por quê? Isso é para ajudá-lo no processo de alfabetização, para se expressar de forma escrita quando necessário. Portanto, pais, ouvintes ou surdos, não tenham receio de ensinar também o português para seus filhos. Existem ótimos profissionais preparados para ajudá-lo nessa tarefa. O trabalho começa com a fono na pré-alfabetização, quando ainda são bebês, no desenvolvimento da linguagem como metodologia bilíngue. Depois, junto com a fono, o trabalho da pedagoga e do instrutor de Libras, para nossos filhos conseguirem fazer o que quiserem profissionalmente no futuro. Precisamos agir então agora, enquanto ainda são crianças e estão abertas para aprender tudo sem medo. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar orientação aqui com a gente, da Associação de Surdos de Minas Gerais. Vai ser um prazer ajudar você. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Tchau, tchau!